Hoje nós viemos conhecer um lugar que guarda uma das memórias que aconteceu, uma das maiores atrocidades da humanidade. Auschwitz. O nome, que não é só um lugar, é uma memória que o mundo nunca deveria esquecer. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista criou campos de concentração e extermínio, onde milhões de pessoas foram aprisionadas, exploradas e mortas. Judeus, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência, prisioneiros políticos e qualquer um que fosse considerado diferente. Aqui era onde chegava o trem que trazia todos os prisioneiros. Então, a partir do momento que eles entravam nessa porta aqui, nunca mais eles sairiam com vida daqui. E todo mundo que vinha para cá não tinha noção que eles estavam vindo para ser mortos. Eles achavam que estavam vindo para um outro lugar, que iam ter uma oportunidade de vida, traziam seus pertences, toda a sua família. E a partir do momento que o trem parava aqui dentro, eles eram separados e aí vocês já sabem a história. Homens, mulheres, idosos e até crianças. Eles eram colocados em trens lotados, vindos de cidades como Cracóvia e tantas outras. Muitos acreditavam que estavam indo para um novo trabalho, uma nova vida, mas a verdade era outra. Existe um silêncio aqui, diferente de qualquer outro lugar. É um silêncio pesado. É como se o ar tivesse parado no tempo. Como se aquele lugar ainda carregasse tudo o que aconteceu ali dentro. E não era só Auschwitz. Existiam milhares de outros campos espalhados por toda a Europa. Uma rede inteira, criada para aprisionar, torturar e matar. Aqui ninguém era poupado. Crianças eram separadas dos pais, mulheres enviadas para trabalhos forçados ou diretamente para a morte. E o mais difícil de entender de tudo isso é que poderia ter sido qualquer um de nós. Poderia ser a sua mãe, sua irmã, você, eu. Quando a gente caminha por Auschwitz hoje, tudo ainda está ali. É como se o tempo tivesse parado, só para que a gente nunca se esqueça disso tudo. Existe uma sala cheia de cabelos humanos, cortadas das vítimas, antes mesmo de serem levadas para os crematórios. É impossível sair de lá sem sentir algo mudar dentro de você. Eles eram marcados por cores. O triângulo amarelo era para os judeus, o vermelho para prisioneiros políticos, o rosa para os homossexuais e o verde para criminosos, como se uma cor fosse suficiente para decidir quem merecia viver ou morrer. Essas marcas tiravam até a identidade das pessoas. Aqui dentro ninguém era chamado pelo nome. Eram números, categorias, como se deixassem de serem humanos. Muitos dormiam no chão, no frio, sem cobertores, com poucas roupas, em condições que ninguém deveria viver. Auschwitz não é só um lugar, é um lembrete do que a humanidade é capaz de fazer quando perde a empatia.
aqui não é uma experiência comum. É difícil de explicar, mas existe um peso no ar. É um tipo de tristeza silenciosa que ela não vai embora. Aqui as pessoas eram torturadas em público, no meio do campo, para que todos vissem, para que ninguém ousasse resistir. E então vieram as câmeras de gás, um dos capítulos mais sombrios da história humana. Dentro delas era usado um pesticida chamado Zyklon B, criado originalmente para matar pragas e usado aqui para matar as pessoas. Existe também um local de fuzilamento. Hoje, ele é coberto por flores, mas foi ali, diante daquela parede, que milhares perderam a vida. É impossível caminhar por aqui sem sentir o peso do silêncio. Essas aqui do lado eles chamavam de barracas na época, onde eles traziam os prisioneiros que trabalhavam. Então ali dentro tinha camas que eles chamavam de beliches, né? E cabia mais ou menos, cabia não, né? Eles colocavam mais ou menos 700 pessoas dentro disso. Imagina só como que era o aperto. E assim, a gente vindo aqui com frio, tem neve nessa época do ano. Eles deviam sofrer muito porque eles ficavam só com aquele pijama listrado. Nós estamos aqui, ó, touca, milhões de blusas, luvas, e a gente tá morrendo de frio. Então, muitas pessoas morriam de frio, além da desnutrição, de doenças. Tinha muita doença aqui na época. E aí eles simplesmente eram descartados. Jogavam eles aqui pro lado, onde tinha as câmeras de extermínio, e acabar a vida deles rapidinho. Tinha pessoas que não duravam um dia aqui. Não importa quem seja, nenhuma pessoa deveria ser torturada. Nenhuma vida deveria ser tratada como descartável. Isso nunca deveria se repetir. Quando você sai de lá dentro, tem uma livraria na saída do 2. E aí tem milhões de livros lá de sobreviventes. Aí a gente encontrou em português, tinha acho que 2 escritores que tinham a tradução para o português. Nós compramos dessa escritora que chama Alina. Ela foi costureira na época aqui do Holocausto. Então a gente vai ler para entender a história dela, como foi. Tava vendo que tinha um outro escritor homem que também ele sobreviveu, e ele era uma criança e a mãe dele estava junto com ele. E logo que conseguiram, a Cruz Vermelha conseguiu libertar, né, as pessoas, ele acabou reencontrando a mãe dele em Berlim. Então assim, foi uma coisa muito surreal, porque a maioria das pessoas, eles eram separados. Imagina você viver nesse mundo ali, separado da sua família, e daí depois de algum tempo você reencontrar eles de novo. Nossa, você sai daqui assim, uma energia bem pesada, bem... É diferente, sabe? Agora eu vou ler esse livro aqui, dá pra entender a história. Depois de Auschwitz, seguimos para um outro lugar, que também carrega uma história de dor, mas também de coragem: Varsóvia. Eu estou entrando aqui na cidade antiga, cidade velha, e aqui foi completamente destruído durante a guerra. Então eles reconstruíram tudo isso aqui exatamente do jeito que era. Não é nada original, porque a cidade ficou destruída acho que 95%, mas ficou bem bonito. Dá pra ver que é muito bem cuidado. O nosso hotel está mais ou menos uns 10 minutos daqui, que foi o lugar mais próximo que a gente conseguiu chegar com o carro.
Agora a gente andando pra Cidade Velha, congelando. Let me off the hook. Menos 10 te pega de uma outra forma. Uma forma assim surreal, uma forma que não dá pra explicar, não é verdade? Minha orelha congelou, se fizer assim ela cai. A mão também congelada, achei que tá vermelha. Senhora. Mas vamos dar uma voltinha aqui na praça, né? Vamos. Porque isso aí, tá frio, mas vamos aproveitar esse frio. Mas vale. Cada congelada que você dá, porque olha esse lugar. Não dá pra ficar falando bonito, nossa, que bonito, isso podia ser, mas é impressionante. Vou te falar que assim, não tem, olha só, tem luzinha pra todos os lugares. Só se ter as luzinhas já fica mais feliz do mundo, né? Mas demais isso aqui, olha Mas isso. é o quadrado inteiro, né? Daquelas casinhas que parece uma pintura mesmo. Eu não sei nem o que comparar. De tão bonito que é o lugar. Impressionante, eu acho que é um dos quadradores, assim, das cidades que a gente já foi mais bonitos. E ó, tudo embaixo desses prédios tem vários restaurantes. É aquela comida gostosa. Eu e o Duda, a gente não pode ver um restaurante porque a gente já quer entrar. Our love was beautiful, but now it's gone. No gueto de Varsóvia, pessoas com quase nenhum recurso enfrentaram o exército nazista. Durante semanas, eles sabiam que não iriam vencer, mas escolheram não ir em silêncio. Foi uma resistência, um último grito de dignidade, de pessoas que decidiram lutar, mesmo quando tudo parecia perdido. Em 1914, civis e combatentes da resistência polonesa se levantaram novamente. Foi chamado de O Levante de Varsóvia, a maior ação de resistência contra a ocupação nazista. Eles sabiam que talvez não sobrevivessem, mas queriam provar uma coisa, que aquelas vidas não seriam apagadas em silêncio. Dentro desse museu, cada detalhe conta uma história. Não são só objetos, são lembranças de pessoas reais, sonhos interrompidos, vidas que existiram e que merecem ser lembradas. Hoje, quando caminhamos por uma cidade reconstruída, ou pelos trilhos silenciosos de Auschwitz, a pergunta continua a mesma. O que fazemos com essa memória? Porque a história, ela precisa ser contada. Não por curiosidade, mas por responsabilidade. Esquecer também é uma forma de permitir que aconteça de novo. Nós saímos de lá, mas aquele lugar, ele nunca sairá de nós.